a 2% de juros ao ano e que hoje não tem mais o Finame. E se alguém quiser comprar uma máquina, vai pagar 14% de juros ao ano. As pessoas se lembram quando nós criamos o Mais Alimento. O Mais Alimento fez com que a indústria vendesse 80 mil tratores de 80 cavalos para que a gente tentasse salvar o pequeno e médio produtor rural. Ora, essas coisas permitiu que o Brasil tivesse um crescimento. E é uma coisa simples, professor, porque você veja, na hora que o povo pobre tem acesso a um pouco de recurso, o povo pobre não vai colocar em fundo, nem vai comprar dólar. Ele vai para o supermercado comprar o que comer. Na hora que ele vai comprar o que comer, o comércio precisa que a indústria produza mais, que o agricultor produza mais, ou seja, todo mundo produzindo mais vai gerar mais emprego gera mais salário gera mais consumo, as pessoas passam a ter acesso às coisas que produzem e a economia dá um salto de qualidade. É simples assim, não precisa ser pós-graduado em economia, é apenas ser pós-graduado em bom senso, em conhecer o povo e saber que não há capitalismo num país que não tem capital. Não há capitalismo se o dinheiro não roda na mão do povo, se apenas meia dúzia se apodera de quase todo o dinheiro. Então, o que nós fizemos, na verdade, foi cuidar do povo. O que nós fizemos foi fazer como faz uma mãe. Ou seja, ela cuida de todos os filhos em igualdade de condições, mas aquele que está mais fragilizado é aquele que ela vai fazer um cafuné a mais, que ela vai cuidar melhor, que ela vai dar um pedaço de carne a mais, um copo de leite a mais. O governo tem que ser assim. O governo precisa governar para todos, mas ele tem que priorizar aqueles que mais necessitam, aquele que mais precisa, que é o povo mais pobre, o povo trabalhador. Foi isso que nós fizemos e esse foi um milagre que desenvolveu a economia brasileira. Ou seja, o povo pobre, pela primeira vez, começou a participar da vida econômica do país. Ele pôde comprar carro, ele pôde comprar geladeira, ele pôde comprar televisão, ele pôde viajar de avião, ele pôde fazer churrasco, ou seja, as pessoas viviam com dignidade, as pessoas viviam decentemente, porque todo mundo sonha em melhorar de vida. Ninguém sonha em querer ser pobre, ninguém sonha em querer viver na miséria, ninguém sonha em querer se vestir mal, ninguém sonha em querer ganhar mal. Todo mundo sonha para melhorar de vida. E foi isso que nós fizemos, tentando transformar o sonho de aspiração da sociedade em realidade. Foi isso que aconteceu no Brasil e é isso que, se nós voltarmos a governar o Brasil, nós vamos fazer voltar a acontecer. Sobretudo um estado como o Paraná, que é um estado rico, que é um estado desenvolvido, que é um estado de forte agricultura, sabe, empresarial, mas também de forte agricultura do pequeno e médio produtor, um estado que tem cooperativas extraordinárias, um estado que tem indústrias extraordinárias, ou seja, é um estado que pode dar um salto de qualidade excepcional e vocês sabem o que eu fiz aí. Todo mundo sabe que eu até pedir para vocês que estão me entrevistando fazer um estudo para saber se em algum momento da história do Paraná teve um presidente da República que investisse a quantidade de recursos que nós investimos no Paraná. Só do PAC foram quase 46 bilhões de reais que nós investimos no Paraná. Só do Minha Casa Minha Vida foram 23 bilhões construindo casa subsidiada, porque se você não subsidiar a casa para quem ganha até um salário mínimo, essas pessoas não podem pagar. Então, esse país, sabe, que não era governado pelo Lula, porque eu nunca me considerei, sabe, governando, eu me considerava cuidando. A palavra correta é cuidar. Alguém tem que cuidar do povo e não tem que cuidar do rico, porque o rico sabe se cuidar. O rico não precisa nem de dinheiro do Banco do Brasil, porque ele pode pegar em dólar. O Brasil tem que cuidar do povo trabalhador, da classe média baixa, de investimento em universidade, de investimento em escola técnica. Ou seja, o governo, na verdade, ele tem que ser um criador de oportunidades para que a sociedade possa, por si só, se desenvolver, crescer e vencer na vida. É assim que a gente vai acabar com a fome, nesse país que a gente vai gerar emprego e que o Brasil vai voltar a ser protagonista internacional. Tudo correto agora, nós estamos aí com a qualidade perfeita, realmente um problema em virtude dos IPs, muitos estão retransmitindo. Eu quero mandar um abraço para o pessoal do Diário de Maringá,
do jornal eletrônico, inclusive, está nos transmitindo no site, o Diário do Noroeste também retransmitindo, né? E conseguimos acertar o problema do delay que estava acontecendo para essas transmissões. Bem, já o nosso caro e simpático amigo Mirador, vice-prefeito de Alto Paraná, também jornalista, nós estamos entrevistando o presidente Lula, ex-presidente Lula, à vontade para a pergunta, Mirador. Bom dia, presidente. Uma satisfação estar falando com o senhor nessa manhã de quinta-feira. Bom dia, Mirador. Presidente, essa entrevista tem um caráter nacional, mas enfocarei o tema regional, que o país inteiro tem interesse. Aqui na região de Paranavaí, a mandioca, a laranja e o turismo são vertentes de impacto nacional. Se o senhor voltar a presidir o Brasil, o que as cidades da região, como a nossa, pode esperar do seu governo? Presidente, a gente sabe que o senhor priorizou muito o pequeno produtor. E o que o senhor tem agora para o próximo governo, para o nosso agronegócio, que também é enfatizante aqui na nossa região? E a última pergunta, presidente, o nosso Brasil tem solução? Eu acho, ô Mirador, que o Brasil tem solução. Se eu não acreditasse que o Brasil tivesse solução, eu não estaria me preparando para reivindicar o direito de ser candidato a presidente da República, sabe, nos próximos meses. É importante lembrar, Mirador, que quando eu ganhei as eleições em 2002, naquele tempo muitos economistas diziam que eu não conseguiria governar o Brasil porque o Brasil estava quebrado, o Brasil estava devendo, o Brasil não tinha dólar, a inflação estava alta, sabe? Tinha hora que eu pensava assim, bom, é melhor desistir porque as pessoas acham que o Brasil não tem jeito. Mas a razão pela qual eu acho que nós precisamos disputar e voltar a governar esse país é exatamente porque o país está quebrado. Esse país está desacreditado a nível internacional. Ninguém confia, sabe, no governo que nós temos. Então fica uma coisa patética. Um país de 215 milhões de habitantes, um país que já foi a 6ª economia do mundo, hoje é a 13ª economia do mundo, um país que tem um potencial intelectual e um potencial industrial extraordinário, o maior, sabe, o 3º maior produtor de alimento do planeta Terra, um país que disputa com qualquer outro país a tecnologia avançada que nós temos na área da agricultura, ou seja, não pode estar na situação que está. Eu sei o que foi o esforço que nós fizemos para que a gente pudesse ocupar o mercado chinês. E hoje eu fico feliz de saber que a China é o maior consumidor dos produtos agrícolas brasileiros. É para lá que nós vendemos mais e é por isso que nós temos que tratar os chineses com respeito. Porque o dia que os chineses pararem de comprar, a gente vai ter dificuldade. Nós precisamos vender carne de porco, carne de frango, carne de gado, nós precisamos vender feijão, vender arroz, vender trigo, vender soja, vender milho, ou seja, tudo aquilo que a gente tiver capacidade de produzir, a gente vai ter que tentar vender para o mundo inteiro. Esse é um fenômeno do Brasil. Esse potencial agrícola do Brasil, esse potencial produtivo do Brasil é extraordinário. Eu lembro que há 40 anos atrás dizia-se que o cerrado brasileiro não prestava para nada. E o cerrado brasileiro presta para muita coisa, inclusive para ser uma das regiões mais produtivas do mundo. Eu nunca fiz diferença entre o agronegócio e o pequeno produtor, porque cada um tem uma função extraordinária. O agronegócio pode produzir, pode exportar. O pequeno produtor, que é responsável por quase 70% do alimento que chega na nossa mesa, sabe? Esse precisa ser valorizado, precisa ter incentivo, precisa ter ajuda, precisa ter incentivo na educação, na moradia, na saúde, mas também na produção. Eu brinco sempre o seguinte, o meu amigo Braulio Maggi pode ser o maior produtor de soja do Brasil, mas certamente ele não planta, ele não cria o frango que ele come, ele não cria o porquinho que ele come, ele não planta o feijão que ele come, ou seja, tudo isso é plantado por pequenos e médios proprietários, inclusive do Paraná. E nós precisamos incentivar. A Conab tem que voltar a ser, sabe, uma empresa que faça o estoque regulador, não só para que a gente atenda o suprimento interno, mas para que a gente possa até trabalhar como regulador de preço. Na hora que faltar algum produto, a Conab tem para distribuir, para equilibrar os preços nesse país. Nós já fizemos isso e é preciso voltar a fazer, porque a Conab foi quebrada. A Conab hoje praticamente não existe.
E o Brasil está produzindo menos feijão, a área de plantio é menor, e nós não podemos permitir isso, porque o feijão faz parte, sabe, do prato brasileiro, quase que universal isso. Então, meu caro companheiro Mirador, eu acho que a agricultura para o Brasil, seja a pequena agricultura, a média agricultura e a grande agricultura, ela tem um valor inestimável para o desenvolvimento do Brasil e nós vamos cuidar disso com muito carinho. E o Paraná é um estado com potencial agrícola imenso, não só de soja e milho, mas a cana-de-açúcar. E os companheiros que tratam da cana no Paraná sabem o esforço que nós fizemos no nosso governo para fortalecer o etanol. Naquele tempo, a União Europeia tinha assumido um compromisso em 2008 de que em 2020 ela iria estar utilizando 10% de etanol na gasolina, queria estar utilizando 10% de biodiesel no óleo diesel deles, e nada disso aconteceu, porque muitas vezes eles falam muito para nós, mas não fazem aquilo que eles querem que a gente faça. E o Brasil agora que está desacreditado, ninguém quer conversar com o Brasil, ninguém recebe o presidente, ninguém quer visitar o Brasil, ou seja, o Brasil precisa voltar a ocupar um espaço importante. E isso vai depender de duas palavras-chave. O Brasil tem que ter um governo que tenha credibilidade interna e externa, e o Brasil tem que ter políticas econômicas previsíveis. Ninguém pode ser pego de surpresa. E um país não pode ser governado com orçamento secreto. Não é normal, não é racional o que está acontecendo com o orçamento da União. O governo não tem dinheiro para investimento em infraestrutura. O dinheiro é distribuído de forma secreta no orçamento secreto, que eles têm vergonha de dizer quem é que está pegando emenda. Não é possível que um país tenha um orçamento secreto para liberar verba para deputado e para senador. O presidente da República não tem poder de mando, não tem controle, não tem credibilidade. Então, quem está fazendo investimento é o Congresso Nacional e não o presidente da República. Aliás, eu vou te dizer uma coisa, desde Dom Pedro até agora, nunca tivemos ninguém, sabe, que rastejasse tanto diante do Congresso Nacional como o presidente Bolsonaro. Ele não tem relação. Ele, na verdade, está de quatro diante do Congresso Nacional, não tem decisão, não decide o orçamento, não tem força para dizer o que fazer das coisas. É pobre, é uma tristeza a gente saber que o nosso país está virando pária diante da sociedade internacional e também diante do povo brasileiro, porque ninguém mais acredita no governo. Nós estamos aqui também com o prefeito Beto Visoto. Beto Visoto, a pergunta aí para o presidente Lula. Fica à vontade. Bom dia, presidente Lula. Um prazer falar com o senhor. Eu sou prefeito de Paraíso do Norte, prefeito do PT. Lá em Paraíso do Norte, presidente, nós estamos no 4º mandato consecutivo do Partido dos Trabalhadores. Então, é uma honra estar falando com o senhor hoje aqui. Presidente, eu vou fazer essa pergunta do orçamento, porque quando eu fui prefeito no meu primeiro mandato, a gente precisava fazer uma creche. A gente fazia o projeto, ia no FNDE e construía a creche, eu construí lá em Paraíso do Norte. A gente precisava fazer uma UBS, né? A gente fazia o projeto, ia no Ministério da Saúde e fazia a UBS, eu também tive a oportunidade de fazer. Hoje, em função de um governo fraco, né, o orçamento foi sequestrado pelo Congresso Nacional, secretamente ou não, mas quem tem deputado
preço abusivo, né? O Paraná está ficando sem competitividade porque o interior não consegue levar seus produtos para exportação em função dos altos preços do pedágio. Eu tenho certeza que o senhor vai ser o nosso próximo presidente. O senhor vai retomar a política, presidente, de pedágios de tarifa, da menor tarifa? Ô Beto, obrigado, muito obrigado pela pergunta, querido, porque você sabe que faz tempo que eu vou ao Paraná e o pedágio sempre foi uma doença crônica para uma parcela da população do Paraná. Sempre as pessoas se queixavam do preço do pedágio. Eu lembro de quantas vezes eu conversei com o governador Requião, que ficava puto, com o Beto Richa, ou seja, todo mundo, com a Gleice Hoffmann, com o nosso querido Enio Verri, ou seja, todo mundo é contra o pedágio. Olha, nós temos dois tipos de pedágio que pode ser feito no Brasil. Um é você fazer ortoga. O que é ortoga? É você quase que vender a estrada para uma empresa privada. Você faz uma concessão por 30 anos e a empresa te paga 5, 6 bilhões, sabe? Parece bonito, porque o Estado vai receber um dinheiro para aplicar em outra obra. Acontece que o cara que paga a ortoga, ele coloca o preço que ele pagou no pedágio. E aí quem que vai pagar as custas desse acordo? É o caminhoneiro, é o motorista, é o povo brasileiro. Ou seja, então, nós fizemos com que o pedágio que nós fizemos, inclusive aí na região de Bittencourt, sabe, a gente levasse em conta a tarifa mais barata. Você não tem ortoga, você simplesmente faz a concessão e vai ganhar quem oferecer mais qualidade de serviço e quem oferecer o preço mais baixo. Eu lembro que quando nós fizemos aqui a concessão da 381 entre Minas Gerais e São Paulo, enquanto a gente cobrava R$ 1,90 a cada 100 quilômetros, em São Paulo foi feito um pedágio que se cobrava 8 a cada 100 quilômetros. A pessoa tem que levar em conta que quem paga essas coisas é o povo e que não pode ser caro. Não pode ser caro. O pedágio tem que dar uma rentabilidade a quem teve a concessão, mas o pedágio tem que levar em conta o usuário. É ele que tem que ser beneficiado. Olha, como é que um caminhoneiro que está com o frete arrochado, apertado, muitas vezes o caminhoneiro faz uma caminhada grande, ganhando pouco, volta batendo lata e tem que pagar pedágio. Aí no Paraná tem vezes que ele tem que pagar até R$150 de pedágio. Como é que ele vai sobreviver? Como é que uma pessoa pobre que tem um carrinho que fica guardado na garagem, sabe, o cara só tira ele da garagem para passar uma franela na calota, no para-choque, quando ele quer sair com a família, ele vai pagar 16, 20, 30, R$40 de pedágio. Ele não consegue. Então, é importante que a gente faça essas praças de pedágio pensando no usuário, ou seja, a tarifa mais barata e a melhor qualidade das obras que o cara se propõe a fazer. Aí no Paraná, por exemplo, pela imprensa eu acompanho que muitas vezes se faz aditivo no contrato das concessões para que as pessoas não façam as obras que foram contratadas na época da concessão. Então, além do povo pagar muito caro, a empresa ganha muito dinheiro e ainda não faz o que tem que ser feito. Então, eu estou sabendo pela imprensa que o pedágio parece que esse ano, não vai ter pedágio no Paraná. Eu espero que não seja uma decisão eminentemente eleitoral. O que eu espero é que, na hora que for fazer outra vez pedágio, que se estabeleça o usuário como prioridade, com o caminhoneiro com prioridade, o motorista com prioridade, para que o preço seja o mais barato possível. Como nós fizemos a nível federal, isso é possível fazer. O pedágio não é feito para dar lucro para uma empresa apenas. O pedágio ele é feito para que o Estado possa ter condições de manter a estrada em qualidade e com muita qualidade de segurança. Então, eu estou convencido que nós vamos fazer muito empenho para que a gente tenha pedágio justo nesse país, para que o povo não seja, sabe, acharcado, sabe, nessa questão do pedágio. Eu não consigo entender. Não consigo entender como é que as pessoas colocam um preço no pedágio que inibe as pessoas saírem de casa, que cria problema para o caminhoneiro, sobretudo o caminhoneiro autônomo, que sai para trabalhar, sabe, com frete muito pequeno. Tem motorista que faz um frete de R$6 mil, mas para ele vai sobrar R$1.000 e pouco se ele colocar o pedágio, colocar o diesel, colocar a comida. Ou seja, é preciso que a gente pense nas pessoas. Não é o dono da empresa que tem que sobreviver. Quem tem que sobreviver dignamente é quem vai usar a estrada. Portanto, pode ficar certo, Beto, que esse é o assunto
que nós vamos discutir seriamente. Mas, Beto, eu queria pegar também a outra pergunta que você ia fazer sobre a questão das prefeituras e do orçamento. Quando eu fui presidente da República, você está lembrado? Eu criei uma sala para prefeitos na Casa Civil. Em cada superintendência da Caixa Econômica no Brasil, em cada estado, tinha uma sala para atender prefeito. Porque a gente tinha que fazer o projeto para o prefeito. A Caixa ajudava a fazer o projeto. E tinha facilidade de retirar o dinheiro sem precisar ficar mendigando favor a deputado ou a governo. Sabe, as pessoas têm direito, e se tem direito, as pessoas não precisam ficar dependendo. Para o povo do Paraná entender o que está acontecendo, o que está acontecendo hoje. Ou seja, você disse bem, Beto, se o prefeito não tiver um deputado que leve verba para ele não recebe verba. O prefeito começa a ficar refém do deputado. Então, o que eu acho? Esse orçamento secreto é, na verdade, uma forma muito grave, muito violenta de extorquir prefeitos, extorquir a sociedade. É o governo que tem que executar o orçamento, os prefeitos têm direito a participar. Se eu disputar as eleições e ganhar as eleições, Beto, no mês de janeiro eu vou convocar uma reunião com todos os governadores e depois eu vou começar a fazer reuniões regionais com prefeitos para que a gente discuta uma nova forma de relação entre os entes federados para que o prefeito tenha direito sem precisar ficar devendo favor a ninguém. Ninguém pode imaginar um país rico se a cidade for pobre. Ninguém pode imaginar um país rico se a cidade não tiver investimento. Então, o investimento começa pela cidade. O investimento vai pelo Estado e, quando a cidade está bem, o Estado está bem, significa que o país está bem. Você sabe, Beto, que o PT tinha uma música em 85 que dizia: a minha cidade parece pequena se comparada a um país, mas é na tua cidade que a gente começa a ser feliz. Então, nós precisamos aprender a priorizar a relação com prefeitos e prefeitas e fazer com que essa gente possa participar, dando palpite nas coisas que a gente vai fazer e participando da execução das coisas. Você sabe como é que foi construído o PAC. O PAC foi construído em reuniões com governadores, reuniões com prefeitos. O Minha Casa Minha Vida foi construído com reuniões com governadores e com prefeitos, porque não é possível algum ignorante achar que ele governa o Brasil de Brasília. Se a gente quiser governar o Brasil, a gente tem que conversar com quem está com o pé na lama, que é prefeito, que é governador. Por isso, Beto, pode ficar certo que nós vamos voltar a fazer os prefeitos terem orgulho de serem prefeitos, porque vão receber aquilo que foi justo por parte do governo federal. Não é só o prefeito contribuir com o imposto para a União, é a União devolver de forma justa os impostos para investimento nas cidades. Estamos entrevistando aí o presidente Lula e agora a vez do engenheiro Wellington Volpato, o Tom, presidente. Pois não, Tom? Bom dia, presidente Lula. Bom dia, ouvintes da rede de rádios. Presidente, Bom dia. Falando mais essa questão aí, dando continuidade na parte de infraestrutura, né, nacional e também estadual aqui, local, vocês falaram bastante do pedágio, né, e do PAC. O nosso município aqui, a região, realmente, o senhor tem razão, o senhor até fez uma pergunta aqui para a mesa, e realmente não tivemos ainda aqui, uma verdade tem que ser dita, um programa, né, que era o PAC, um programa de desenvolvimento, né, de aceleração do crescimento. Não tivemos, depois da sua gestão, nenhum outro programa aqui que nos beneficiou. Nosso município, nossas regiões aqui foram muito beneficiadas na parte de asfalto, o pessoal aqui tirou o barro da frente das casas aqui, inclusive nosso município, é uma realidade, é a verdade, né, tem que ser dita. E, assim, voltando ao assunto agora, em termos de Estado e federação, como é que é essa questão das ligações dos portos, dos aeroportos, né? O senhor sabe que o nosso transporte, a maioria ali ainda é rodoviário no nosso país, e o senhor tem alguma ideia aí, voltando aí o senhor ser o nosso presidente novamente, qual que é a programação do senhor, se é o PAC para o nosso município, se tem se realmente vai ter continuidade, como que é a parte das ligações com os outros países, de transporte das nossas riquezas dentro do nosso país, como que está essa relação do senhor aí com esse setor
de infraestrutura, na verdade, aquaviária também, dos nossos rios, né? Toda essa parte aí de transportes. Olha, tem uma coisa que eu acredito que é o seguinte: não é possível um presidente da República governar um país do tamanho do Brasil sem levar em conta os prefeitos, sem levar em conta os governadores, sem levar em conta a chamada realidade local. Ou seja, é por isso que nós criamos a sala dos prefeitos na Casa Civil. É por isso que, sistematicamente, a gente fazia reuniões com o prefeito para discutir programa Luz para Todos, programa Minha Casa Minha Vida, programa Mais Alimento, porque é pela cidade que passa o problema. É na casa do prefeito que o povo vai reclamar. É na casa do prefeito que o povo vai xingar. É na casa do prefeito que o povo vai dizer que existe. Então, se o presidente da República não pode estar presente, o prefeito, independente do partido que ele seja, ele é a figura, sabe, da República naquela cidade. Então, nós temos que garantir que o prefeito tenha condições de exercer o seu mandato. Eu duvido que tenha um prefeito nesse país, de qualquer partido político, que diga que um dia eu deixei de tratá-lo bem porque ele não pertencia ao meu partido. Eu duvido que tenha um governador. Você pode conversar com o Riquião, que foi ex-governador, pode conversar com o Beto Justa, que foi ex-governador e foi ex-prefeito, para saber se um dia o presidente Lula deixou de atendê-los porque não era do meu partido. Eu não tenho essa percepção de governança. A minha percepção é que o prefeito e o governador, independente do partido a que ele pertence, ele é o governador. Ele foi eleito pelo povo e, portanto, eu tenho que tratá-lo com respeito. Eu tenho que tratá-lo com decência e com muita dignidade. É isso que a gente vai voltar a fazer. Nós vamos ter que fazer um novo programa de desenvolvimento. Nesse novo programa de desenvolvimento, sabe, de infraestrutura, você tem que levar em conta o que os governadores têm de obras prioritárias nos seus estados. Você tem que levar em conta o que os prefeitos têm de prioridade nos seus estados. E, de forma combinada, você escolhe aquelas obras que você vai elaborar o projeto, vai estabelecer a forma de financiamento para que essas obras sejam executadas para melhorar a vida do povo do país. É assim que nós vamos governar, como já fizemos uma vez. Eu tenho certeza que você sabe que no nosso governo foi um tempo de ouro nesse país. Nunca se investiu tanto em infraestrutura, nunca se investiu tanto em inclusão social, nunca o agronegócio teve tanto respeito. E eu falo do agronegócio porque aparece sempre na imprensa que o agronegócio não gosta do PT, que o agronegócio não tem das contas. O cara não gosta porque não gosta. Mas ele não pode dizer que não gosta porque o PT não gosta do agronegócio. Porque todo mundo sabe que, em 2008, nós fizemos uma medida provisória, se não me falha o nome, é 432, a medida provisória, que renegociou uma dívida de 87 bilhões de reais, porque o agronegócio ia quebrar. E nós fizemos a securitização, renegociamos para dar o direito das pessoas viverem com dignidade. Então, nós vamos governar ouvindo as pessoas. Eu lembro que, quando eu comecei o governo em 2003, as pessoas diziam: o Lula só gosta de fazer assembleia. Eu não gosto de fazer assembleia, eu gosto de ouvir o que os outros pensam. Eu não sou dono da verdade. Eu não estou sendo eleito para ser imperador. Se eu for eleito, é para ser, sabe, cuidador desse país. E nós vamos cuidar, porque nós vamos recuperar a dignidade desse país, o orgulho de ser brasileiro. Nós vamos voltar a plantar feijão, plantar arroz, plantar milho, vamos plantar soja como sabemos plantar. E, ao mesmo tempo, a Conab vai voltar a ser uma entidade que vai ter um estoque regulador nesse país para que a gente não tenha medo de produzir quanto for necessário. O que não pode é o Brasil ser o maior produtor de proteína animal do planeta Terra e as pessoas entrarem na fila para comprar osso ou pegar carcaça de frango. Não é possível, não é aceitável, e eu acho que as pessoas que têm dignidade estão indignadas com o que está acontecendo no Brasil. Então, meu caro, esse país vai voltar a ter jeito. Pode ter certeza que, se eu não tivesse fé, se eu não acreditasse que é possível, se eu tivesse preocupado de que não tem jeito, para que eu iria tentar voltar? Não, eu ficaria do jeito que eu estou em casa.
sabe? Mas eu acredito que é possível recuperar o Brasil. E para recuperar o Brasil, nós temos que envolver as pessoas para dizer o que querem, como querem e ajudar a gente a fazer. Muito obrigado aí, presidente, mas nós temos mais algumas perguntas e era para ser 30 minutos, mas está bombando, o pessoal mandando perguntas também dentro daquilo que nós estamos fazendo aqui. Doutor Raoni, que faz parte da bancada, não estava inscrito, mas, pois não, acredito que seja uma pergunta muito interessante. Raoni Aguiar é o perguntador, pois não, advogado. Bom dia, presidente, né? Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rede Rádios. A minha pergunta, esse ano é um ano eleitoral, né? O senhor, mesmo em várias falas falando que fará um bom mandato, né? E, na verdade, minhas são duas perguntas. Primeiro, assim, nós sabemos que na eleição passada o senhor não esteve apto a participar das eleições. Esse ano não tem nenhum outro impedimento para participar das eleições. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a composição do PT. O que o senhor espera da bancada do PT frente ao Congresso Nacional e também o seu vice? Já está decidido? Pode ser o Geraldo Alckmin? Olha, primeiro, eu estava apto em 2018. Estava muito apto. Sabe? A Constituição previa que eu pudesse ser candidato, mesmo estando na Polícia Federal. Sabe? Eu estava tão apto que eles ficaram com medo e aí me proibiram de ser candidato. Porque quando eu fui para a Polícia Federal, eu cresci 16 pontos na pesquisa. Numa demonstração de que o povo sabia o que estava acontecendo nesse país, como sabe o que está acontecendo. Então, eu estou muito tranquilo para dizer para vocês o seguinte: eu saí daqueles 580 dias na Polícia Federal muito mais calejado, muito mais maduro, muito mais experiente e muito mais sabedor das coisas que eu tenho que fazer e muito mais preparado para ouvir a sociedade brasileira, porque é ela que vai me ajudar a governar o Brasil se eu for candidato e eu for eleito presidente da República. Obviamente que eu quero construir parceria com todos os governos estaduais. Por isso que eu estou dizendo que se eu for eleito presidente, logo no mês de janeiro eu vou querer convocar uma reunião dos governadores para a gente restabelecer uma convivência democrática na sociedade brasileira. Nós temos que voltar à normalidade. O que é voltar à normalidade? O Poder Executivo executa, o Poder Judiciário julga e o Congresso legisla. Do jeito que nós estamos hoje, todo mundo falando tudo ao mesmo tempo, um presidente da República refém, sem nenhuma autoridade moral diante do Congresso Nacional, refém de um conjunto de deputados que estão tirando proveito da fragilidade dele. Você percebe que o Bolsonaro ele mistura a arrogância nas mentiras que ele fala com uma fragilidade de saber que ele não tem força no Congresso Nacional. E toda vez que você tem um presidente fraco, ele vira refém do Congresso Nacional. Um presidente tem que saber articular, tem que saber conversar, tem que saber lidar com o partido político. Ou seja, um presidente não se rende como o Bolsonaro, ele se rendeu. Ou seja, ele entregou a Câmara dos Deputados para cuidar do Brasil. Porque enquanto a Câmara cuida do Brasil, faz orçamento secreto, sabe, distribui verba para quem quiser em época de campanha eleitoral, o Bolsonaro fica sentado na biblioteca do Palácio da Alvorada contando mentira através do fake news. É isso que está acontecendo no Brasil e é isso que nós temos que mudar. Eu espero que o povo brasileiro tenha noção, sabe, de que o Brasil não pode ter um paira governando esse país. O Brasil é um país respeitado. Eu fui presidente, eu sei como é que as pessoas gostam do Brasil. Eu sei da boa relação que eu tive com o Bush dos republicanos e com o Obama dos democratas. Eu sei da relação que eu tive com o Hu Jintao e com o Xi Jinping, que era vice-presidente na época. Eu sei da relação que nós tivemos com a Rússia, com o Medvedev, com o Putin, com a França, com o Sarkozy, com o Chirac, da Itália, com o Prodi, sabe, da Inglaterra, com o Tony Blair e com o Gordon Brown. Eu lembro da relação, as pessoas gostam do Brasil. Eu lembro da respeitabilidade que o Brasil conquistou aqui na América do Sul, porque todos os países da América do Sul tinham o Brasil como inimigo, como um país poderoso. A política dos americanos era orientar militarmente os outros países a não gostar do Brasil. Muitas vezes a diplomacia brasileira contava piadas sobre os nossos vizinhos e os nossos vizinhos contavam piadas sobre o Brasil.
O Brasil tinha um elite que ela acorda de manhã olhando para os Estados Unidos e olhando para a Europa. Ela não vê a África, nem vê a América Latina. Não vê a Venezuela, não vê a Bolívia, não vê o Peru, não vê o Uruguai, não vê o Paraguai, não vê a Argentina, não vê o Chile. Ou seja, porque é uma elite com complexo de vira-lata. Então, ele sabe, por exemplo, nós hoje exportamos para a China 3 vezes mais ou 4 vezes mais do que exportamos para os Estados Unidos. Mas ainda a elite brasileira fica lambendo bota, sabe, esperando que os Estados Unidos façam alguma coisa por nós. Não vai fazer, porque os americanos não querem concorrente na América do Sul. Eles não querem que o Brasil seja protagonista. Eles não querem que o Brasil tenha influência, porque eles tratam o Brasil como se fosse uma coisa pequena. Porque é assim que a elite brasileira se comportou ao longo de séculos e séculos. E isso, obviamente, que nós vamos mudar, porque eu sou filho de uma mãe analfabeta, que ela dizia assim para mim: meu filho, ninguém respeita você se você não se respeitar. Então, se você quiser respeito, você respeita os outros para poder exigir respeito. E o que eu quero é isso. O que eu quero é uma relação internacional em que o Brasil respeite todo mundo e que todo mundo respeite o Brasil. Ou seja, respeito é bom. Eu gosto de dar e gosto de receber. Foi assim que eu fiz e assim faremos outra vez para que o Brasil, efetivamente, volte a ser um país levado a sério no planeta Terra. Presidente, nós estamos vivendo um momento na economia brasileira, Valdecir Silva, que realmente para quem produz e para as pessoas que precisam da mobilidade, por exemplo, do veículo ou da energia elétrica, um preço realmente vil. Hoje nós estamos aí com a gasolina em torno de R$7, R$8, o diesel a 6, enfim, a conta de energia elétrica cada vez mais cara e os rios cheios. Como é que o senhor vê a situação nesse sentido? O que o senhor faria, sendo presidente da República, dentro do seu governo, para que o povo não fosse perene dessa atual situação? Valdecir, eu estava fazendo, na verdade. Você está lembrado que quando eu estava no governo, a gente estava construindo o Compérgio no Rio de Janeiro, a gente estava construindo a refinaria de Pernambuco, uma refinaria no Ceará, uma refinaria no Maranhão, e a gente tinha concluído a refinaria Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, que era uma gasolina que produzia combustível para avião. E por que a gente estava fazendo isso? Porque o Brasil é um país continental. O Brasil é um país que tinha descoberto a maior jazida de petróleo do século XXI e que o Brasil não queria ser exportador de óleo cru. O Brasil queria ser exportador de derivado. Esta é uma das razões pelas quais deram o golpe na Dilma. Era porque, como nós fizemos uma regulação da nova lei do petróleo, que garantia que o petróleo fosse do povo brasileiro, que garantia criar um fundo de desenvolvimento com o dinheiro do petróleo para a educação, para a saúde, para a ciência e tecnologia, e que tinha uma empresa criada para administrar a riqueza do pré-sal, como na Noruega tem, ou seja, e fizemos a lei da partilha para que a gente definisse claramente que o petróleo era do povo brasileiro. Então, eles não se aquietaram até tentar mudar. Agora, veja que coisa absurda. Veja que coisa absurda. O preço do óleo do petróleo está internacionalizado. A gente está pagando gasolina a preço do dólar. A gente está pagando óleo diesel a preço do dólar. Isso seria compreensível se o Brasil não fosse um país autossuficiente, se o Brasil estivesse importando porque o Brasil não tinha petróleo. Agora o Brasil tem petróleo. O Brasil é autossuficiente. Quando nós descobrimos o pré-sal, dizia que a gente não ia conseguir tirar o petróleo de 6, de 7 mil metros de profundidade, porque era muito caro. Eles não tinham noção da capacidade tecnológica da Petrobras e a gente hoje tira um petróleo de 6 mil metros de profundidade, quase que ao mesmo preço do petróleo tirado na Arábia Saudita, numa demonstração de que nós somos competitivos, que o pré-sal é competitivo. Mas o que aconteceu? Eles estão fatiando a nossa indústria de óleo e gás e a nossa Petrobras. Eu não sei se vocês têm noção, hoje nós temos 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos. Eu vou repetir. Nós temos mais de 400 empresas privadas importando gasolina dos Estados Unidos.
A gente hoje não está refinando aquilo que a gente precisa. Nós temos praticamente 30% da nossa capacidade de refino ociosa. A gente poderia estar fazendo refinaria. Para fazer uma refinaria demora mais ou menos 7 anos. Significa que quem começar a fazer uma agora vai demorar 7 anos para fazer, porque a irresponsabilidade de quem está dirigindo esse país é entregar para a iniciativa privada para comprar gasolina dos Estados Unidos e vender para nós a preço de dólar. No Rio de Janeiro já está 8 litros da gasolina. Os coitados dos motoristas de caminhão que bate lata por essas estradas não conseguem ganhar dinheiro porque gasta tudo com óleo diesel. Então não é possível. Não é possível que esse país não goste de si. Não é possível que a gente tenha um governo que não gosta do Brasil. Ele fala pátria amada para quem, cara pálida? Não é para o povo brasileiro. Porque do jeito que está sendo cuidado o povo brasileiro, do jeito que está sendo cuidado o povo como um todo, desde o que trabalha na fábrica, até o que trabalha no Uber, até o que trabalha em aplicativos, até os nossos caminhoneiros, o país está abandonado. Porque esse presidente não entende de nada a não ser falar bobagem, a não ser falar asneira, a não ser dizer que vacina mata, a não ser dizer que não pode tomar vacina, a não ser tentar vender cloroquina, ou seja, é um país da insanidade, sabe, governado por esse homem. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos efetivamente ter consciência que nós temos a obrigação de recuperar esse país. E aí não há nenhuma necessidade, eu vou dizer, olhando para a sua cara que me fez a pergunta, eu vou dizer para o povo desse país inteiro, nós não vamos manter o preço dolarizado. Eu acho que os acionistas de Nova York, os acionistas do Brasil, têm direito de receber dividendo quando a Petrobras der lucro. Mas é importante que a gente saiba que a Petrobras tem que cuidar do povo brasileiro. Eu não posso enriquecer um acionista americano e empobrecer a dona de casa que vai comprar 1 quilo de feijão e paga um preço mais caro por conta do preço da gasolina. E é importante lembrar ao povo do Paraná que quase 40% da inflação que está dificultando comida chegar na casa do povo brasileiro são pelos preços controlados pelo governo. É o governo que controla a energia, é o governo que controla petróleo, é o governo que controla gás, é o governo que controla o diesel. Se o governo tiver coragem, ele pode resolver isso, reduzindo um pouco o preço. Mas ele não tem coragem. Sabe o que ele quer fazer? Vender. Porque esse governo não sabe criar. Esse governo não sabe discutir a palavra desenvolvimento, investimento, geração de emprego, aumento de salário, negociação com o sindicato, ele não sabe. Então vende. Então venda. É como se você casasse, sabe, e ficar desempregado, e ao invés de procurar um outro emprego, ao invés de limpar fósforo, ao invés de carpinar, você falasse para a mulher, não, vamos vender a nossa televisão, vamos vender a nossa geladeira, vamos vender a nossa cama, vamos vender o berço da criança, ou seja, sabe, isso não é governar, isso é destruir o patrimônio que você mesmo construiu. Então, gente, não é possível a gente morar num país em que é autossuficiente, em que descobriu a quantidade de petróleo mais extraordinária, porque o petróleo brasileiro antigamente era um petróleo pesado, era um petróleo que tinha mais ou menos 16 API, que é uma medição do petróleo, é um petróleo grosso. Agora não, agora o nosso petróleo do pré-sal é Brent, ou seja, é um petróleo chique, é quase que gasolina, sabe? Então, por que a gente não utiliza isso para enriquecer esse país? Então, pode se preparar, que a farra do boi vai acabar. O povo vai voltar a ter direito de sorrir, colocar dente na boca, comer, mastigar um bom pedaço de carne, comer, sabe, comida orgânica, porque nós vamos favorecer o plantio de comida orgânica, e esse povo vai voltar a ser feliz. Pode trabalhar com isso, que nós vamos transformar o sonho da felicidade do povo em realidade. Presidente, o Beto Visoto, né? O prefeito Beto Visoto, pois não, Beto? Pergunta aí. Presidente, voltando a falar um pouquinho da política, hoje tem uma discussão muito grande, o Raoni até lhe perguntou sobre a questão da aliança com o Alckmin. Veja, o senhor foi presidente 2 vezes e o seu vice foi um vice da centro-direita, o saudoso José Alencar.
e isso não influiu em o senhor fazer 2 governos populares que atendeu, de fato, né, a maioria da população, a classe trabalhadora. Fala um pouquinho para a gente, presidente, tem a possibilidade grande de ter essa aliança com o centro, aí, com o Alckmin, como é que estão as negociações aí da definição da chapa, presidente? Olha, primeiro, Beto, obrigado por você falar de política, porque pô, eu estava esquecendo de dar os parabéns para a minha querida presidenta Gleisi Hoffmann, que é do Paraná, a melhor presidenta de um partido político que esse país já teve. O nosso companheiro Enio, que é de Maringá. Aliás, o Enio me mandou sugestão aqui, eu quero agradecer ao Enio que me mandou sugestão. Ao companheiro Zeca Disseu, ao nosso Arlisson Chiorato, a Luciana Rafagnin, ao professor Lemos, ao Tadeu Venere, aos vereadores de Curitiba, a Carol da Tora, ao Renato Freitas. Sabe, os 2 são jovens, negros e muito competentes, a nossa querida professora Josete. Agora sim eu vou falar de política. Veja, primeiro é o seguinte, eu estou trabalhando muito fortemente para que o PT se defina prioritariamente de apoiar o companheiro Roberto Requião. Porque eu acho que o Requião pode voltar a ser candidato ao governo do estado do Paraná. E, de vez em quando, eu fico engraçado porque eu falo para o Requião, Requião, eu gosto de você de graça. De vez em quando, o Requião me critica, eu falo, você pode me criticar porque eu gosto de você de graça. Eram 2 pessoas que eu gostava de graça. Era o Requião, que eu gosto, e o Mário Covas, que eu gostava. Então, eu vou trabalhar muito fortemente para que o Requião se disponha a ser candidato e o PC se disponha a apoiá-lo. A segunda coisa é a questão da vice. Roberto, nós temos um problema que é o seguinte, olha, o difícil não é você ganhar uma eleição. O difícil é você consertar esse país do jeito que ele está. Você, Beto, que é um político, sabe que as instituições estão destroçadas. Hoje você tem a Suprema Corte, sabe, sendo atacada diuturnamente, as pessoas às vezes falam demais, você tem o Congresso totalmente desmoralizado, você tem um poder executivo que não funciona, sabe, você tem o Ministério Público muitas vezes atolado, sabe, fazendo coisa que não deveria fazer, a Polícia Federal fazendo coisas que não deveria fazer. É preciso restabelecer a função institucional das instituições brasileiras. E é preciso recuperar esse país economicamente, socialmente e culturalmente. E é isso que nós vamos fazer. Então, veja, por que eu digo ainda? Eu não estou candidato. O Alckmin não tem partido político. O Alckmin não fez uma opção partidária. Ele não entrou em nenhum partido. Então, eu não sendo candidato, ele não tendo partido, a gente não pode fazer uma dupla. Agora, a verdade é o seguinte, é que nós estamos conversando seriamente com vários partidos políticos. Eu quero conversar com muitas forças políticas, não apenas com o objetivo de ganhar as eleições, se eu for candidato, mas de governar esse país. Porque a tarefa revolucionária nesse país é a gente voltar a fazer o povo acreditar que o amor é mais importante do que o ódio, que um livro é mais importante para o país do que uma arma. A gente tem que mostrar que a fraternidade e a solidariedade são muito mais importantes do que o negacionismo que nós temos nesse país. É recuperar valores nesse país. É recuperar valores. Sabe? Então, não venha com discussão, sabe, atrasada na questão de valores, de falar de família, falar não sei das contas, porque se tem um cara que entende de família, sou eu. Se tem um cara que entende de família, sou eu. Não veio com conversinha fiada para cima de mim. Porque esse presidente fala de valores, mas colocou até um filho para derrotar a mãe na Câmara de Vereadores. Não veio com essa estupidez para mim que não pega. Sabe? Eu respeito muito, sabe, os valores, respeito muito a família, respeito muito a religião, respeito católico, respeito evangélico, as religiões de matriz africana, eu respeito todo mundo. Eu quero que todo mundo viva bem, que todo mundo pratique a sua religião, cada um respeitando a outra. Não venham contar mentira. Não venham contar mentira que eu, sinceramente, sabe, o cara que pensar que vai ganhar as eleições mentindo, o cara que pensa que vai ganhar as eleições tentando mentir sobre o Lula, eu queria dizer para vocês, esse Lula tem cara, esse Lula tem história, esse Lula não surgiu hoje, não. Quando muita gente que está falando bobagem nem tinha nascido, eu já estava levantando 5 horas da manhã para fazer a assembleia na porta de fábrica para reconquistar a democracia nesse país. E vou fazer isso outra vez, para recuperar esse país.
Esse país tem que voltar a ser feliz, esse país tem que voltar a gerar emprego, esse país tem que garantir que a nossa juventude tenha acesso à cultura, tenha acesso ao lazer, tenha acesso à universidade, tenha acesso às escolas técnicas. É por isso que eu sou o presidente que mais fiz universidade desse país. Vocês não sabem o orgulho que eu tenho, Beto, de saber que eu e o Zé Alencar não tínhamos diploma universitário e vamos passar para a história como os presidentes que mais fizeram universidade nesse país. Mais fizemos escolas técnicas e mais colocamos gente nas universidades, inclusive gente pobre da periferia que não tinha mais possibilidade de sonhar e ir para a universidade. Isso a gente só provou que o país pode. E a sociedade pode. Se ela quiser, ela pode. E nós queremos. Nós queremos que o Brasil volte a ser grande. Nós queremos que o Brasil volte a investir em ciência e pesquisa. Porque para a gente gerar desenvolvimento e gerar empregos, a gente vai ter que fazer uma parceria entre universidades, empresários e governo para que a gente coloque a nossa inteligência para funcionar a bem do povo brasileiro. Não é o governo que sabe, não é os empresários que sabem. É preciso a gente utilizar o potencial de inteligência que estão dentro das universidades brasileiras para que a gente possa saber, discutir que tipo de emprego nós vamos gerar. Que tipo de emprego? Como é que a gente vai fazer com que essa revolução, sabe, da internet, essa revolução digital, possa permitir que a pessoa tenha emprego? Não o emprego do aplicativo como é o Uber, sabe, como esse pessoal que trabalha no iFood, sabe, as pessoas que trabalham carregando comida, sentindo o cheiro da comida nas costas e passando fome. Não! Nós queremos que as pessoas tenham emprego decente, emprego com carteira assinada, que as pessoas tenham salário, que as pessoas tenham seguridade social. Quando a pessoa fica doente, quem vai cuidar dela é o Estado brasileiro. E eu quero um Estado forte, um Estado competente, não um Estado empresarial, um Estado para se meter a fazer as coisas, um Estado para induzir, para fomentar. Porque você viu que quando quebrou o Lehman Brothers em 2008, na crise econômica, quem salvou foi o Estado. Agora, na crise da pandemia, quem salvou foi o Estado. Ou seja, quando a dor de barriga aperta, é o Estado que tem que salvar, porque os empresários escondem o seu dinheiro nos paraísos fiscais. Então, esse país de credibilidade, esse país de um povo feliz, esse país em que as pessoas sabem que o seu filho vai para a escola e que vai estudar de qualidade, porque esse é um outro compromisso que nós vamos ter, viu, Beto? É um compromisso de recuperar o atraso que essa meninada está sendo submetida na pandemia. O filho de classe média alta, que tem estrutura para estudar em casa, ele não perdeu muito, mas as crianças mais pobres, que estão há quase 2 anos sem ir na escola, perderam muito, vão chegar mais atrasadas na escola e nós vamos ter que fazer uma revolução, Beto, para que a gente possa recuperar e colocar essa criançada no mesmo patamar. É esse país que eu sonho reconstruir. E é esse país, Darcy, que eu espero que você nos ajude a construir. É esse país, eu acho que um programa de rádio como esse, em que você pode falar todo dia para a sociedade, você pode ter opção política, você pode ter candidato, você pode ter o que você quiser. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar é falar aquilo que é bom para o povo brasileiro. E bom para o povo brasileiro é ele poder estudar, é ele comer 3 vezes ao dia, é ele ter direito de ir ao teatro, de ir ao cinema, de ir ao restaurante, de fazer uma viagem de avião com a sua família, de poder viajar ao Brasil e o mundo, de se vestir bem, de comer bem e de ter certeza que o seu filho está sendo cuidado. Esse Brasil nós vamos construir. Pode estar certo disso.